Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre os princípios do homem, ou aquilo que é chamado de Constituição Setenária, conforme o livro A Doutrina Secreta Cosmogênesis. Bom, aqui atrás eu coloquei os 7 princípios, tendo enumerados eles, mas essa enumeração é só para fins didáticos, porque essa enumeração ela pode ser trocada, né? Em vez do sétimo ser o Atman ser o primeiro. E é justamente isso que eu vou começar a explicar. O Atman, ele em termos de manifestação, ele é o primeiro. Por quê? Porque lembra daquele primeiro despertar do Uno, do Absoluto, no primeiro Manvantara, ou seja, para o seu período de atividade, de expansão, de criação do cosmos, que é exatamente simbolizado pelo aquele círculo e o ponto no centro do círculo, que é para os cabalistas é chamado de Keter e para a doutrina secreta é Brahman. Aquele símbolo ele representa também o Atman, ou seja, é a essência pura, o espírito puro do ser humano. Ou seja, aquela primeira manifestação é o próprio ser humano em última análise, por assim dizer. Então, o espírito puro ele é o Atman no ser humano. Mas para o Atman se manifestar, ou seja, para que ele possa agir nos planos da existência, ele precisa de um veículo. E esse veículo é exatamente o sexto princípio, que é chamado de Budi. Budi, então, é a alma espiritual ou alma divina. É ela que é o veículo de Atman, ou seja, Atman sendo o espírito puro, o espírito puro, ele o espírito, na verdade, por si só, ele é uma abstração inconsciente. Ou seja, nos outros planos, ele é inconsciente. Então, ele precisa, vamos dizer assim, se materializar para que ele possa agir, para que ele possa ter consciência nesses outros planos de existência, que são os planos das formas, né? Por assim dizer. Então, Budi vai ser esse veículo do Atman. Logo abaixo, o quinto princípio é Humanas. Humanas, vocês podem notar que eu dividi ele em duas partes. Por quê? Existe Humanas superior e Humanas inferior, que na verdade é um só. Ele é superior quando a mente ela procura essa ligação, ela procura se arrimar com Budi, que é a alma espiritual. Então se diz que quando Humanas está voltado para cima, no sentido de buscar essa ligação com a alma divina, a alma espiritual, que é o veículo, que é Budi, então diz que Manas está voltado para o espiritual, para cima. Quando Manas está voltado para baixo, significa que a mente ela está, vamos dizer assim, mergulhada no mundo terrestre, ou seja, está mergulhada nos desejos, porque logo abaixo a gente vê que o quarto princípio é o Kamarupa. Não sei se é assim que se fala, mas o Kamarupa, ele é o veículo dos desejos e das paixões. Então, Manas, quando ele está voltado para baixo, ele está então em ligação com o Kamarupa, que é o veículo de desejos e de paixões. Bom, logo abaixo vem o terceiro princípio, que é o Prana, ou a energia vital. E logo mais, o segundo ali, que é o Linga Sharira, ele é o veículo do prana. Em algumas versões, ele é chamado de duplo, né? Bom, ou de corpo astral. Bom, o primeiro, que é o último, é o Shula Sharira, que é nada mais do que o corpo físico. Bom, segundo a Helena Blavatsky, de todos esses princípios, mais precisamente dos princípios inferiores, o mais grosseiro não é o corpo físico como a gente poderia imaginar.
e sim o quarto princípio, que é o Kamarupa, que é o veículo de desejos e de paixões. Inclusive, eu vou ler a parte que ela fala sobre isso. Não é a matéria constituída de moléculas, e muito menos o corpo humano, o Shula Sharira, que é o mais grosseiro de todos os nossos princípios. Esta qualificação corresponde, na realidade, ao princípio médio, o verdadeiro centro animal, sendo o nosso corpo apenas o seu invólucro, o agente e instrumento irresponsável por cujo intermédio se manifesta a besta que está em cada um de nós. Ou seja, como vocês puderam notar, é o Kamarupa que atrai, vamos assim dizer, o homem para somente os desejos terrenais, por assim dizer. Bom, pessoal, inclusive tem uma parte do livro que fala sobre essa atração. É, e é exatamente essa parte aqui. O astral, por meio do Kama Rupa, ou seja, do quarto princípio, que é o veículo de paixão, de paixões e desejos, atrai continuamente manas para a esfera das paixões e desejos materiais. Mas se o homem, melhor, ou manas, se esforça por escapar à atração fatal e orienta suas aspirações para o Atman, então Budi vence, levando consigo manas para o reino do Espírito Eterno. Bom, como vocês puderam ver, essa atração do astral, ou seja, essa atração daquilo que é chamado de mundo ilusório, mundo de Maia, atrai constantemente manas através exatamente desse quarto princípio. E uma coisa que é importante saber é que a doutrina secreta, em algumas partes do livro, ela divide esses princípios como princípios superiores e princípios inferiores. Os princípios inferiores vai da metade de manas ali, que é o manas inferior, para baixo, incluindo Kamarupa, o Prana, o Linga Sharira e o Shitula Sharira, que é o corpo físico. E os princípios superiores são a parte superior do Manas, Budi e Atman. E é exatamente esses princípios inferiores que, ao desencarnar, ou seja, quando acontece a morte, eles desaparecem. Mais precisamente, o livro ele fala que o prana, o linga sharira e o shitula sharira, ou seja, esses três inferiores, desaparecem. O quarto princípio, que é o kamarupa, ele tende a se desintegrar no kamaloka. Esse kamaloka provavelmente é um plano, eu acredito que é um plano intermediário, ou seja, fazendo uma breve associação ou conexão com o livro do Tibetano dos Mortos, que inclusive tem vídeo aqui no canal, eu entendo que esse Kama Oka, ele é uma espécie de... é um plano, né, intermediário, em que, vamos dizer assim, esse Kama Rupa, o quarto princípio, ele demora um pouco mais a desaparecer, né, a desintegrar-se. Ele, ele fica mais tempo, por assim dizer, né, depois do desencarne. Mas isso é não sei, uma associação que eu fiz aqui agora, né? Porque eu lembrei do livro. E aí, os princípios superiores, ou seja, o Manas superior, o Budi e o Atman, é que são, na verdade, a individualidade ou a individuação, né, por assim dizer, do ser humano. É esses três que formam a tríade que não morre, ou seja, que permanece em cada encarnação. É aquilo que é imortal no ser humano. Ou seja, é essa tríade que encarna novamente, né?
que vai assumindo novas personalidades, novas encarnações. Bom, outro ponto importante também que o livro fala é que usa-se muito a palavra mônada, né? E eu realmente tinha muita curiosidade de saber o que significa mônada, né? Porque a gente ouve muito falar em mônada. Bom, o livro, em algumas partes, ele usa a mônada para, de forma geral, ou seja, tanto para tudo aquilo que surgiu no cosmos, como também para o próprio ser humano. Só que, estritamente falando, o que é mônada, também o livro explica. E ele fala o seguinte, que o Atma e o Budi, ou seja, aquilo que realmente é o homem, em última análise, e o seu veículo, que é a alma espiritual, e os dois são chamados de mônada. Mas ela fala que é até uma forma incorreta de chamar mônada os dois juntos. Por quê? Porque Budi, estando no reino das formas, por assim dizer, porém não tendo forma, né, vamos dizer assim, nas nossas percepções, né, ele é como se fosse um sopro, mas ainda assim ele pertence ao mundo das formas, mesmo não tendo matéria densa, né? Budi, ele é ele está sujeito vamos dizer assim, a, a, a mutabilidade, né? Ou seja, ele está sujeito às regras ou às leis do plano das formas. Atman, que é a essência, é o fio que por onde passam todas as personalidades, ou seja, é o Sutratma, né? Conforme os Vedantinos falavam, é o fio por onde perpassa todas as personalidades, como se fosse um fio de um colar, onde cada pérola, ou seja, cada continha é uma personalidade. O Atman em si, a essência que vivifica tudo que há, inclusive as próprias personalidades, todas as personalidades que o homem, o ser humano, ou o espírito divino, o espírito puro encarna, é que é exatamente, estritamente falando, é a mônada em si. Mas como o Budi, o veículo, ele não pode existir por si só, ou seja, ele existe exatamente porque ele é o veículo do Atman, do espírito puro, ou seja, a alma espiritual, ela por si só, ela não é existente. Então, une-se o Atman e o Budi e dá-se o nome de mônada. Bom, um outro fato importante que talvez eu não vou poder desenvolver totalmente nesse vídeo, mas eu já vou trazer de imediato, é o seguinte, que quando o homem, o protótipo do homem, aquilo que foi a primeira raça raiz, quando ela surgiu no quarto globo, que é o nosso globo D, que eu já expliquei sobre a questão dos globos nos outros vídeos, vou colocar aqui no final desse vídeo qual é o vídeo que fala sobre os globos, sobre a cadeia planetária. Então, quando a primeira raça raiz ela desponta no quarto globo, que é o globo D, a nossa Terra, como forma humana, a princípio, essa forma humana era uma forma etérea, uma forma astral, por assim dizer, né? E os primeiros protótipos do homem, daquilo que viria a ser o homem hoje, como há na Terra, esses primeiros protótipos, eles não tinham o quinto princípio, humanas. Foi daí que começou toda vamos dizer assim, a polêmica da questão da árvore, do fruto, né, do bem e do mal, ou seja, do conhecimento, né, do bem e do mal, a queda do espírito na matéria, enfim. Só para vocês entenderem quão importantes são cada um desses princípios
e esses princípios, eles não se desenvolveram, por assim dizer, de uma única vez. Eles foram sendo como acoplados, né, por assim dizer, mas talvez não seria essa palavra, mas seriam despertados, eu não diria criados, mas despertados, e aí foram se juntando, né, um após o outro, para formar o ser humano que é hoje. Ou seja, a mônada encarnou nesse protótipo do ser humano, que foi um duplo etéreo, por assim dizer, entre aspas, um corpo astral, nas primeiras raças. E a mônada, ela permanecia inconsciente. Ou seja, ela possuía os outros corpos, os outros princípios, mas ela não tinha consciência. Ou seja, era um ser espiritual, né? A Helena Blavatsky fala que esses primeiros protótipos eram mais deuses, por assim dizer, espíritos, do que o homem, né? Do que propriamente o homem como é hoje. Por quê? Porque o corpo era etéreo, era astral, o espírito encarnou e ficou totalmente inconsciente nesse corpo. Quando eu falo inconsciente, é inconsciente da sua própria natureza, ou seja, humanas não existia, né? O ser humano não tinha humanas, ser humano entre aspas, porque era protótipo do ser humano, né? A mônada encarnou, ficou inconsciente nesse corpo, num corpo mais espiritual, por assim dizer, do que material, do que denso, porque ainda o corpo físico não tinha sido criado, né? Não tinha sido concluído. Então, só para vocês terem noção do quão é importante a gente ter noção de todos esses princípios. E conforme vai se montando quebra-cabeça, vai fazendo sentido vamos fazendo essa ligação, né, com os princípios e também com as raças raízes que surgiram. Bom, pessoal, só um adendo em relação a esse quinto princípio humanas, a ausência dele nas primeiras raças raízes, que vai da primeira até mais ou menos a terceira raça raiz. Depois eu vou trazer um vídeo explicando detalhadamente sobre as raças. Houve seres celestiais que, no caso da Cabala, é chamado de arcanjos, serafins, Elohim, e no caso da doutrina secreta, é chamado de seres Dian Shohans. Esses seres celestiais, eles foram responsáveis pela criação do universo e do homem, no sentido de que eles eram o veículo da mente universal do Uno, do Absoluto, para exercer, né, para agir, para a sua atividade no mundo das formas, né, nos planos da forma. Então, esses seres celestiais, eles eram os responsáveis, os construtores, o arquiteto, o demiurgo, né, responsável pela criação, ou seja, de colocar em ação a ideação da mente universal, do Uno, do Absoluto. E houve seres celestiais inferiores, aqui não no sentido de infernal, mas no sentido de que esses seres inferiores eles estavam mais próximos dos planos da manifestação. E esses seres foram os responsáveis por exudar, eu acho que é essa palavra que o livro usa, do seu próprio corpo sutil, os duplos, que seriam o molde daquilo que a natureza usaria para preencher, né, os elementais, para preencher e virar o corpo físico, ou seja, daquilo que seria o corpo físico, né, naquelas primeiras raças raízes. E aí também havia seres celestiais superiores, no sentido de que eles estavam mais próximos do Uno, do Absoluto, ou seja, daquela primeira manifestação Brahman, Keter,
E esses seres foram chamados a criar, só que eles se recusaram. E há vários motivos por que eles se recusaram. Um deles foi que, como eles estavam próximos do Uno, do Absoluto, eles não tinham o desejo de criar, não tinham esses desejos que os seres inferiores possuíam. E pelo fato de que esses seres superiores eles tinham inspirações, aspirações mais puras, mais santificadas, por assim dizer. E quando eles viram que os protótipos que foram criados e que a Helena Blavatsky em algumas trechos chama de conchas vazias, a mônada ali permanecia inconsciente e, e durante essas raças raízes, como elas foram surgindo, foram acontecendo várias situações e eles perceberam que se deixasse por conta da natureza, da força da natureza somente, e não tivesse o quinto princípio humanas ativado, não teria como a mônada em si, ela conciliar, ela fazer essa ligação, essa conexão do mundo inferior, ou seja, o mundo da manifestação, né, do físico, da matéria, enfim, do sutil etéreo, com o mundo superior, o mundo das aspirações, o mundo das emanações, do arquétipo. E quando eles viram que esses protótipos iniciais do homem estavam, vamos dizer assim, danificados, para usar uma palavra conhecida, eles foram e deram a sua mente, ou seja, eles que deram o quinto princípio humanas. Alguns, o livro fala que apenas eles ativaram humanas, né, que eles mesmos possuíam, ou seja, que já estava encarnado ali naquelas conchas vazias, né? Eles ativaram esse quinto princípio. Outros eles tiveram que encarnar, né? Enfim, e, e dar exatamente o quinto princípio humanas, que é o elo de ligação do espírito com a matéria. Ou seja, a humanas, que é o quinto princípio, ele só veio a ser agregado, acoplado no ser humano, no protótipo daquilo que viria a ser o ser humano, quando aconteceu aquela polêmica, né? Eu chamo de polêmica até então porque agora que a gente está tendo consciência, buscando esse conhecimento, né, de saber o que realmente aconteceu com relação ao conhecimento, né, à experiência da árvore da vida, né, aquela questão do bem e do mal, né, o despertar, a queda do espírito na matéria, ou, vamos dizer assim, trazendo uma analogia simbólica, né, daquilo que o Gênesis fala de Adão e Eva, né, que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, só para vocês terem noção desse quinto princípio, que eles não existiam no ser humano, daquilo que viria a ser o ser humano, né? Bom, foi exatamente daí, dessa ausência do quinto princípio, que surgiu a questão do, das várias mitologias, religiões, vamos dizer assim, tradições religiosas, né, na verdade, da, de alusões, né, do conhecimento do bem e do mal, né, ou seja, até então a mônada encarnada ela não tinha esse conhecimento do bem e do mal, ou seja, havia os corpos inferiores, por assim dizer, menos o corpo físico ainda, claro, mas não havia esse elo de ligação entre os princípios superiores e os princípios inferiores. Então, daí também que veio a questão da, da, da queda, né, do homem, do espírito na matéria, também veio daí. Tem isso aí também está envolvido. Bom, uma outra coisa também que a Helena Blavatsky fala no livro é que a doutrina secreta ela chama, no caso,
Budi, que é a alma espiritual, ela chama, na verdade, Atma e Budi, né, que no caso é a mônada, ela dá um nome também, às vezes, aparece no livro como ego. Ego com a letra maiúscula, né, com o E maiúsculo. Não é o ego da psicologia, né, é o ego de que a mônada, ela se torna individualizada, por assim dizer, né. Uma outra coisa importante também é que as mônadas, elas não eram individualizadas até certo ponto. Quando eu falo até certo ponto da evolução. Quando o livro fala que existem 7 reinos, o primeiro grupo desse reino ele é dividido em 3 graus, que é exatamente aquela tríade superior, que é Keter, Rockman e Binah na Kabbalah, ou os 3 planos dementais, que é justamente do período em que há a diferenciação de Mula Prakriti, ou seja, a essência primordial, até um estado de semi-percepção. Depois desses 3 estágios, vem um quarto estágio, por assim dizer, ou que seria um ponto de transição da mônada. Então, nesses 3 primeiros, que são o primeiro grupo, o reino demental, a mônada não era diferenciada. Ou seja, era como se a mônada ela fosse uma corrente de evolução, uma corrente de energia. Quando acontece o ponto de transição, que é exatamente o reino mineral, voltando a dizer que não é um mineral tal como conhecemos hoje, físico, palpável, mas o protilo, o protótipo daquilo que viria a ser o reino mineral. Que, trazendo uma analogia, seria vamos dizer assim, um mundo formativo, né, da Cabala. Ou seja, quando a mônada ela começa a adquirir formas, né? Então, o reino mineral é o ponto de transição dos reinos dementais, ou seja, dos planos superiores, para o mundo que começa a ganhar forma, para que logo venha a ser o homem, aquilo que virá a ser o homem. Então, o reino mineral é o ponto de transição, depois vem o reino vegetal. Aí a mônada ela vai se diferenciando, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Animal aqui não é um animal tal como a gente conhece hoje, mas o etéreo, o protilo, daquilo que viria a ser o animal. E vem o homem. O homem, ainda em sua forma muito etérea ainda, quando a mônada ela atinge o reino mineral, ali sim começa a acontecer uma diferenciação. Até então, a mônada não tem consciência, ou seja, o veículo, a alma espiritual Budi, não tem consciência de que ele é o veículo Atma, ou seja, ele é o veículo dessa substância, dessa essência divina. Então, a Helena Blavatsky ela fala que é como se fosse uma corrente de evolução. Aí as mônadas, que na verdade é uma corrente, não é a mônada ainda separada, é individualizada, por assim dizer, quando ela perpassa pelo reino mineral vegetal, aí sim começa a fazer a se individualizar. O que eu percebi em relação a isso é que, da mesma forma que acontece aqui no mundo material, ou seja, no último plano, que é a nossa Terra, a consciência humana aqui, ela se diferenciando-se diferenciando-se do inconsciente coletivo, por assim dizer, da mesma forma aconteceu no plano superior. E
a mônada, ela veio se diferenciando, ou seja, ela veio se individualizando, por assim dizer. Mas a Helena Blavatsky fala que a mona individualizada mesmo, ela só poderia acontecer, vamos dizer assim, seu estado mais completo, quando o ponto de evolução tocasse a forma humana. Mesmo que essa forma humana, como eu já disse, era a princípio muito etérea, né? Era um protilo, era um duplo etéreo, por assim dizer. Então ela fala isso, né? Que aí eu fiquei assim, mais uma vez chocada, né? Porque até então, inclusive ela fala isso no livro, né? É errôneo você imaginar uma mônada assumindo né, uma mona individualizada, né, assumindo assim cada uma forma diferente, né, vai para o mineral, vai para o vegetal, vai para o animal e para o enfim, virou homem, ou seja, a mônada pequenininha, algo assim, foi assumindo várias formas e floresceu no homem. Ela diz que é errôneo pensar dessa forma. E sim que a mônada, ela era uma corrente, né, e e que ela só poderia ter essa consciência de individualização também, ou seja, de ser separada, entre aspas, porque não está separado, né? Quando a corrente de evolução chegasse exatamente no ponto em que houve a criação da forma humana. Ou seja, tudo aquilo que a nossa mente, né, ela tenta assimilar desse mundo metafísico, ou seja, desses planos superiores, é muito difícil, né? E quando a gente encontra um conhecimento, uma informação que até então responde essas questões, por exemplo, aqui eu vou trazer uma parte do livro que ela fala sobre a mônada. A mônada, ela emerge do seu estado de inconsciência espiritual e intelectual. Ou seja, quem iria imaginar que a mônada também passou por esse estado de inconsciência, da mesma forma que o ser humano aqui, nesse quarto plano, né, que é o plano da matéria, é o último, por assim dizer, né, na escala da descendente, da mesma forma que o ser humano ele está passando por esse plano de inconsciência totalmente inconsciente, né, do seu eu, a mônada também passou por isso. Então ela fala, a mônada emerge do seu estado de inconsciência espiritual e intelectual, e saltando os dois primeiros planos, ou seja, aquele triângulo, né, que eu coloquei naquela imagem, eu vou colocar aqui na tela para vocês lembrarem. Ou seja, saltando esses dois planos que estão próximos do absoluto, né, por assim dizer, demasiadamente próximo do absoluto, para que seja possível qualquer correlação com algo pertencente a um plano inferior. Então a mônada ela emerge do seu estado de inconsciência espiritual e intelectual, salta esses dois primeiros planos e chega diretamente ao plano da mentalidade. Mas aí Helena Blavatsky fala o seguinte, mas não há em todo o universo plano que ofereça maior margem e mais vasto campo de ação que o plano mental, com as suas gradações quase que infinitas de qualidades perceptivas e aperceptivas. Plano este que, além do mais, possui uma região inferior conveniente a cada forma, desde a mônada mineral até o seu florescer em mônada divina, graças à evolução. Durante todo esse tempo, porém, a mônada é uma só e sempre a mesma, diferenciando-se apenas em suas encarnações através de seus ciclos sucessivos de obscurecimento parcial ou total do espírito, ou de obscurecimento parcial ou total da matéria, ou seja, as duas antíteses polares, conforme se eleve em busca do reino da espiritualidade mental ou desça aos abismos da materialidade. Foi aquilo que eu falei em relação a humanas, né? Humanas, ou ele está voltado para cima, né? Ele é um espelho, como um espelho, ou ele volta para baixo e reflete
o que vem de baixo, ou volta-se para cima e reflete o que vem de cima. Bom, pessoal, tem uma outra parte do livro que eu achei bastante interessante que diz respeito a esses princípios. Helena Blavatsky ela traz em um quadro separado e aí ela vai falando sobre esses princípios separadamente. Ela fala o seguinte, que Humanas é imortal porque em cada nova encarnação acrescenta algo de si mesmo à Atma Budi, e deste modo, assimilando-se à mônada, participa de sua imortalidade. Ou seja, Humanas, quando ele desperta a mente humana, né, a mente humana ela desperta para a sua mente superior, para esse contato com o eu interior, o eu eterno, a mônada, ela ela leva, ela agrega, né? Ela ah, inclui, ela, ela consegue assimilar esses estados superiores, né, de si mesmo. E aí continua, Budi se torna consciente pelo que assimila de Manas, com a morte do homem após cada encarnação nova. Então, parece que Budi aqui ele se torna consciente pelo que assimila de Manas, ou seja, as encarnações elas ajudam, elas na verdade permite que Budi, o veículo espiritual, tenha consciência através dessas experiências humanas, né, dessas encarnações, tenha consciência do seu próprio eu, né, do seu próprio eu como um veículo de Atman, né, como eu espiritual, eu sou. Continua, Atman nem progride, nem esquece, nem recorda, não pertence a este plano, mas é um raio de luz eterna que brilha através da escuridão da matéria quando esta última se inclina para ele. A alma, coletivamente, como tríade superior, ou seja, a alma aqui é no sentido de Atma, Budi e Manas, né, Manas superior, vive em três planos, que é o plano superior, o plano intermediário, que é Manas, né, e o plano terrestre. E existe eternamente no mais elevado dos três, que é o Atma, né? Bom, são tais habitações a terra para o homem físico ou alma animal, o Kama Loka, que é o Hades, o limbo para o homem desencarnado ou o seu cascão, e o Devachan, acho que é assim, para a tríade superior. Bom, como eu já tinha falado, essa parte aqui, né, o astral, por meio do Kama, que é o Kama Rupa, né, o quarto princípio, o desejo, atrai continuamente manas para a esfera das paixões e desejos materiais. Mas se um homem, melhor, ou manas, se esforça por escapar à atração fatal e orienta suas aspirações para o Atma, então Budi vence e leva consigo manas para o reino do Espírito Eterno. Bom, pessoal, outro fato importante também é a questão do sopro de vida, né? Que a gente escuta muito falar sobre o sopro de vida. E a Helena Blavatsky ela traz essa diferenciação bem destacada, dizendo o seguinte, que o sopro de vida ele constitui do quarto princípio, ou seja, o Kamarupa e do dois, né? Do segundo, que é o Prana, que inclusive o sopro de vida, assim, é dado ao homem, assim como também é dado ao animal e ao inseto. Ou seja, é aquilo que dá vida física e material que em si mesma não possui nenhuma espiritualidade. Então, a Helena Blavatsky fala que o sopro do céu, ou melhor, o sopro de vida, chamado Nefesh pela Bíblia, está em cada animal e em cada molécula animada e em cada átomo mineral. Mas nenhum destes seres ou coisas possui, como o homem, consciência
de natureza idêntica à daquele ser supremo. Esse ser supremo aqui, no caso, é exatamente a mônada, né? É o Atma e Budi. E isso se dá porque alguns autores confundem o Atma com um sopro de vida e fazem essa confusão, né? E aí ela explica com detalhe essa questão, exatamente identificando que o sopro de vida não é o espírito puro, né? Não é o Atman, não é o sétimo princípio do homem, e sim princípios inferiores, por assim dizer. É exatamente esse sopro de vida que se tem confundido com o que algumas tradições falam que foi insuflado no Adão de barro. Ou seja, o que foi insuflado no Adão de barro foi essa centelha vital, um elemento animador, ou seja, que deu vida, mas não necessariamente significa que é o espírito puro, né? Por assim dizer, ou seja, não significa dizer que é Atma. Então ela faz essa diferenciação bem específica, bem detalhada. Bom, pessoal, a princípio era isso. É só um panorama geral do que seriam esses princípios. Eles, eles estão incluídos em outros assuntos que, quando depois forem assimilados, né, vai fazer toda a diferença quando trouxer outros quadros que envolvem esses assuntos, principalmente em relação ao Lanas, que é o quinto princípio. Então, era isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha como sempre, né? Se você não é inscrito e deseja e querer se inscrever, se inscreva. E nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.